Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Daniel. Eu queria inicialmente, enquanto eu vou compartilhando aqui, eu vou só agradecer a oportunidade de trazer esse nosso trabalho para essa pré-conferência do Health System Global. Coordeno atualmente o projeto de avaliação do sistema de saúde, o PROADS, que a gente disponibiliza indicadores, trata muito de coordenar a avaliação do sistema a partir de uma matriz conceitual em que busca integrar as diversas dimensões, né? E buscar discutir, por exemplo, a influência dos determinantes socioeconômicos, das condições de saúde da população sobre o próprio desempenho do sistema. E é um momento muito oportuno trazer essa questão, tanto pela pandemia da Covid, quanto pela necessidade de discutir o que acontece com os nossos sistemas e qual é o impacto, né, sobre o SUS aqui no nosso caso, mas também sobre as experiências dos outros países. Esse trabalho é um projeto que a gente desenvolveu relacionado ao edital Inova Respostas Rápidas frente à Covid, e a gente buscou analisar os padrões de fluxos da população residente em municípios vulneráveis para internações hospitalares no primeiro ano da pandemia. Que a gente já nitidamente percebe que o impacto foi maior. Ainda não houve uma recuperação, por exemplo, do volume de internações eletivas, mas você já teve um aumento em 2021 em relação a 2020, porque o impacto grosso mesmo da pandemia foi no ano de 2020. Esse trabalho eu estou apresentando e foi desenvolvido em parceria com a Carolina Campos de Carvalho, com o Francisco Viacava, o Chico Viacava e a Mônica Martins, todos do PROADS. A Mônica é da ENSP, mas trabalha com a gente no PROADS, que é um projeto situado no ICICT, que é das unidades da Fiocruz. E temos uma outra equipe de desenvolvedores e de pessoas que trabalham com banco de dados, com mapas, como o Anselmo, o Egláucio, o Caio, que são fundamentais para a gente desenvolver qualquer coisa no PROADS. Vamos ver se passa. Passou a apresentação? Ainda não, Ricardo. Eita. Sim, agora... Agora foi. Bom, como eu já disse, é um projeto financiado pelo edital Inova Covid Respostas Rápidas. Nesse projeto, a gente analisou as consequências da pandemia no volume e fluxo para internações da população residente em municípios vulneráveis. Basicamente, dois grandes grupos de municípios vulneráveis. Um são os municípios com 20% ou mais da população residente em situação de extrema pobreza, que era uma renda de até R$ 70 em agosto de 2010. Está um pouco defasado, mas é o nosso efeito postergação do nosso censo demográfico, tão fundamental para a gente pensar em qualquer coisa nesse país, e cabe uma nota do absurdo que estarmos em 2022 e ainda não temos um dado censitário mais recente, né? E municípios G100, que foram classificados pela Frente Nacional dos Prefeitos, que são caracterizados pelo maior porte populacional e alta vulnerabilidade socioeconômica. A diferença entre eles é o quê? A gente vai privilegiar, nesse trabalho que eu estou apresentando, os municípios que concentram pobreza extrema. São 1.341 municípios de pequeno porte populacional, muitas vezes de localizações remotas, né, de difícil acesso, baixa oferta de recursos humanos e físicos em saúde e maior necessidade de deslocamento desses residentes para obtenção de atenção à saúde. E não é só para as coisas complexas, para oncologia, ou para internações cirúrgicas, ou para eletivo. Muitas vezes há uma necessidade de deslocamento mesmo para parto, mesmo para internações clínicas. Esses municípios, esses 112 municípios G100, a gente não vai tratar aqui, mas são os municípios, em geral, metropolitanos, de maior porte populacional, mas que também têm problemas de vulnerabilidade socioeconômica e têm baixa estrutura, baixos recursos de atenção à saúde. Basta pensar que você não tinha um leito de UTI num município como Belford Roxo, que tem 350 mil habitantes, pelo simples fato de ele estar na metrópole do Rio de Janeiro e todo mundo ter que se deslocar para ser atendido. Aqui é a localização desses municípios vulneráveis, em amarelo, aí, não sei se está para definir assim, mas são os municípios que concentram pobreza extrema, e aí eles estão muito concentrados no Nordeste e no Norte do país. Logicamente, a gente tem muito no Nordeste, mais no Nordeste, porque é mais recortado, ou seja, há mais municípios do Norte, os municípios do Norte têm uma área muito maior, e os outros, os em azul,
são os municípios do G100. Mas aqui é só para ilustrar essa concentração nas regiões menos desenvolvidas do país, tá? Desenvolvidas entre aspas, mas do fato de que tem diferenciais socioeconômicos históricos e importantes no país. Em função das características desses municípios, pressupôs que a pandemia dificultaria o acesso da população a serviços de saúde, tanto nos casos graves de Covid quanto nas demais necessidades. E, nesse sentido, a gente buscou analisar os fluxos desses residentes, desses municípios que concentram extrema pobreza, no ano de 2020 e comparar com padrões de outros anos, né, do período pré-pandemia. A gente trabalhou com as variáveis município de residência e de ocorrência da internação, classificando os fluxos segundo o local de realização e considerando a conformação das regiões de saúde. Logicamente, a gente sabe que muitas demandas não vão ser resolvidas nas regiões de saúde, mas apenas a título da gente refletir sobre a necessidade ou a distância do deslocamento. A análise também diferenciou as internações em grupos conforme o tipo de admissão e os grupos de procedimentos realizados. Então, a gente trabalhou com as internações eletivas, as internações de emergência, aí 2 grupos, e depois as clínicas, excluídas as obstétricas, as cirúrgicas, excluídas as obstétricas, as internações oncológicas e as internações obstétricas. E, por último, as internações por Covid. As internações por Covid, obviamente, a gente só trabalhou elas em 2020, né? Por mais que o projeto já venha discutindo essa evolução desde 2017, mas a comparação é com o efeito da pandemia em 2020 em relação ao que acontecia no período anterior. Bom, a gente vai ver aqui, uma forma de ilustrar isso seria trazer a quantidade de percentual de internações de população residente nesses municípios vulneráveis por estado. E vocês podem ver aqui que o padrão, em geral, é ou ser realizada nos municípios, nas internações de Covid, né, ou nos municípios de residência, ou nas regiões de saúde de residência. Logicamente, alguns estados têm uma necessidade de deslocamento para fora das próprias regiões. Então, é o caso da Paraíba, é o caso de Sergipe, é o caso de Goiás. Mas, no geral, e para o Brasil em geral, né, a gente vê que 53% das internações de população residente nesses municípios são realizadas nos próprios municípios e cerca de 20% são realizadas na região de saúde de residência. Esse padrão, né, foram realizadas em 2020 45.202 internações por Covid. E é um padrão que repete o que acontece com as internações menos complexas, ou seja, as internações menos complexas ou mais urgentes, né? As internações por urgência e emergência, as internações clínicas, as internações ligadas a procedimentos obstétricos. Ou seja, o predomínio dos municípios de residência e o predomínio em conjunto com as regiões de saúde de residência. Bom, aqui eu detalhar um pouco essa diversidade de situações, mas é só para ilustrar, né? A gente viu que 53% das internações por Covid são nos municípios de residência e ainda é maior do que, em geral, as internações por urgência e emergência e maior do que os procedimentos obstétricos em geral, né? Como a gente pode ver, ao longo do tempo não houve, de fato, uma mudança nos padrões de internação, ou seja, mantém-se, né, 18, 17, 19 e 20, mantém-se um padrão de distribuição da realização, que se mantém, inclusive, para as internações mais complexas, né? O caso aqui, por exemplo, eu trouxe as eletivas e as cirúrgicas. Então, embora com necessidade de percorrer maiores distâncias, as internações que demandam recursos mais complexos, eletivas, cirúrgicas e oncológicas, também registraram essa manutenção dos padrões dos locais de realização. Agora, quando a gente pensa nos volumes ou nas quantidades, a gente tem relevantes reduções para os mais variados grupos de internação durante o primeiro ano da pandemia. Mais destacado, obviamente, nas internações que dependem de recursos mais complexos, como a gente pode ver nessa tabela, né? A redução dos municípios 20% foi de 38,3% em relação a 2019, para os procedimentos eletivos. Para os procedimentos cirúrgicos, foi de 26,2%. Agora, no caso, por exemplo, da urgência, foi menor, foi 12,1%. Dos obstétricos, foi 5,2%. E quando a gente pega a comparação entre esses dois grupos, aqui eu deixei o G100 só a título de comparação, mas nos municípios mais remotos, mais distantes, com pior estrutura de recursos de atenção à saúde, a redução foi ainda maior do que nos municípios do G100.
Claro que aqui caberia também comparar com o geral, né? Um avanço dessa análise. Mas vocês podem ver que quanto menor o município, quanto mais difícil o acesso aos serviços, maior foi essa redução entre 2019 e 2020, né, no primeiro ano da pandemia. Diversidade de situações entre tipos de internação e entre conjuntos de municípios que concentram pobreza, né, nos estados. E aqui a gente pode ver um pouco a variação percentual do número de internações eletivas de residentes de municípios com 20% ou mais da população, como ela é significativa, né? A gente pega, por exemplo, na região sudeste, o único estado que tem municípios que concentram 20% ou mais da população em extrema pobreza é o estado de Minas Gerais, né? E na região sul, do país, há um município apenas no Rio Grande do Sul. Ou seja, o grosso é no norte e no nordeste. Mas a gente vê que essas variações foram muito altas, né? Para as eletivas, foram 38,3% a menos em 2020. Só que tem estados que chegam a 58%, como, por exemplo, o Amapá, ou 50%, como o Piauí, 48,6%, como Tocantins. Ou seja, há estados em que essa dificuldade para acessar foi ainda maior a partir desses municípios de menor porte. Quando a gente pega, por exemplo, a variação percentual do número de internações de urgência e emergência, a gente já vai ver que a redução houve, mas foi menor, né? Se lá a gente estava vendo que foram 38,3% a menos, no caso das internações de urgência e emergência, foram 12% a menos. E aí a variação entre os estados é sempre aí. É claro que tem algumas que são maiores, né? Como o caso de Goiás, por exemplo, do conjunto dos municípios de Goiás, que a gente está considerando. Mas, no geral, você percebe que mesmo para as eletivas houve variação, houve redução, né? Ou seja, ainda que a gente não tenha verificado uma alteração significativa nos padrões habituais de fluxos para a utilização dos serviços hospitalares do SUS, os dados sugerem uma diferenciação entre as localidades no qual a regionalização da saúde está operacionalizada de maneira mais adequada. Ou seja, tem estados em que funciona melhor. E mesmo para as dinâmicas mais simples, ou para as demandas mais simples, ou para as demandas menos complexas, os pequenos municípios, os municípios remotos, os municípios que têm pouca estrutura de atenção à saúde, vão depender da região de saúde. Não é como os municípios, por exemplo, do interior de São Paulo, do interior do Paraná, do interior de Minas Gerais, né, das partes mais... os municípios do interior da Amazônia, do interior do Nordeste dependem. Então, você precisa ter uma capacidade, uma organização mais estruturada do processo de regionalização e da distribuição de fluxos para facilitar, para melhorar o acesso a cuidados resolutivos, né? Então, você vai ter diferenças importantes, por exemplo, entre o Ceará, que tem um processo mais consolidado, e outros estados que têm um processo menos estruturado, mais complexo, mais desafiador, né? Porque basta pensar como são as possibilidades de deslocamento da população na região amazônica, né? E o que isso significa em termos de desafio para acessar os serviços de saúde, né? Essas análises podem servir de insumos para os gestores avaliarem e repensarem programas e políticas de saúde a nível local e regional. E aí a gente vai ter que destacar sempre a importância de se desconcentrar os serviços. Ou seja, não adianta... se a gente olha no Nordeste, por exemplo, muitas vezes há um deslocamento sempre muito direcionado às capitais dessa população. E mesmo para Recife, por exemplo, Recife é um lugar que recebe população em busca de serviços de saúde dos outros estados, inclusive. Ou seja, distribuindo melhor, desconcentrando recursos complexos, você poderia diminuir essa necessidade de longo deslocamento e ampliar as possibilidades de acesso à população, né? Ricardo, você já está fechando a sua apresentação? Tô sim, já estou acabando, Márcia. Obrigado. Ainda bem que você lembrou. Estava aqui pensando se eu estava atrasando. Logicamente, também, por questões de escala e escopo, né? Não vai poder ter a gente sempre discutia isso, não vai poder ter um leito de UTI em qualquer município. Você tem uma questão de escala e de escopo de atenção, de possibilidade de instalar determinados recursos, mas também é necessário destacar a relevância de ampliar, aprimorar o transporte sanitário, por um lado,
ou seja, as formas de deslocamento dos pacientes, e a própria capacidade de atendimento da APS em escala local, evitando a maior demanda por internações evitáveis, né? Isso é especialmente desafiador para esses pequenos municípios, justamente porque muitas vezes ele não tem um mínimo de recursos físicos, mínimo de recursos humanos para essa atenção primária bem estruturada, né? E a melhor organização de serviços de referência e deslocamento do usuário, além de criação de estruturas de resiliência para momentos de emergência. A gente precisa pensar que daqui para frente, depois da experiência da Covid, a gente tem que ter uma capacidade de resiliência, uma capacidade de manter a atenção às demandas da população e também relacionada às próprias situações de emergências que a gente vai ter no futuro, né? É isso, gente. Muito obrigado e eu aguardo o debate. Meu nome é Jamília Tinger, estou apresentando aqui o painel intitulado Síntese do Conhecimento Produzido sobre Intervenções para Acompanhamento Psicológico de Profissionais no Contexto Hospitalar pós-Covid-19 e o Long Covid. Enquanto autores, nós temos a Cláudia Pinheiro, a Maria Sampaio, Mariana Santos e a Anília Prado. Fazendo um breve recorte em relação à pandemia do novo coronavírus, foi identificado que ela tem afetado drasticamente a capacidade operacional dos sistemas de saúde como um todo e expondo os profissionais de saúde a um cenário de insegurança ocupacional, a exposição direta ao vírus, e isso colocando eles em uma exposição direta também ao nível de contaminação, e inclusive com sintomas que duram por um tempo mais prolongado do que se esperava. O long COVID ou a condição pós-Covid-19 ou sequelas pós-Covid aguda da SARS-CoV-2, são terminologias usuais para descrever a doença em pessoas que se recuperaram da Covid-19, eles tiveram uma recuperação, entre aspas, completa, mas ainda relatam efeitos duradouros da infecção ou vêm apresentando sintomas usuais há muito mais tempo do que o esperado, e isso a gente pode perceber na Covid contínua, onde esses sintomas, eles perduram entre 3 semanas, no máximo 12, e a síndrome pós-Covid, que geralmente é a partir de 12 semanas de sintomas, podendo perdurar por muito mais tempo. E, independentemente da terminologia adotada, há uma preocupação atual hoje para a saúde pública, que é a capacidade que as pessoas têm de retomar a sua vida normal, de voltar ao seu trabalho, desenvolver as suas atividades laborais, e isso trazendo um risco, um dano que demanda um esforço cognitivo. Eu trouxe uma breve representação do curso clínico em potencial do long COVID, para a gente pensar um pouco. Então, há uma infecção aguda, essa população tem uma recuperação, só que alguns sintomas eles começam a persistir, sintomas sejam esses físicos e psicológicos, há uma complicação precoce, conforme esses sintomas vão persistindo, e problemas cardiovasculares, pulmonares, problemas renais, entre outros. Só que quando a gente abrange para o long COVID, a gente observa que os sintomas eles vão perdurando mais. Então, é uma complicação mais longa, e aí envolve fadiga, dor muscular, dor de cabeça, perda de cabelo, névoa branca, e também os sintomas psicológicos, que têm perdurado, níveis de ansiedade, sintomas de depressão, transtorno do estresse pós-traumático, dentre outros. É importante pensar que um monitoramento ao longo prazo ele é essencial para a população, inclusive, principalmente aos profissionais de saúde no contexto hospitalar, um suporte à saúde mental desses profissionais, um serviço de reabilitação e também um suporte enquanto serviço social. Então, muitas pessoas, incluindo os profissionais de saúde infectados, eles referem tanto dificuldades físicas quanto psicológicas. Eu trouxe alguns exemplos enquanto transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida, comprometimento cognitivo, perda de memória,
Ansiedade, depressão, distúrbios do sono têm sido relatados com frequência. E além dos sintomas e complicações, pessoas com o COVID longo ou long COVID, elas começam a relatar com frequência problemas também na qualidade de vida e em relação aos seus trabalhos, o retorno ao emprego, o retorno a essas atividades. Contudo, a síntese sobre evidências de procedimentos sistemáticos e estruturados direcionados à saúde desses profissionais, né, da linha de frente hospitalar, no contexto pós-pandêmico, ainda são escassos. E eu vou trazer um pouquinho esse recorte para vocês na pesquisa. O objetivo da síntese foi identificar intervenções, inclusive relacionadas à saúde mental dos profissionais de saúde no pós-Covid-19 ou dos sintomas do long Covid. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de síntese rápida de evidências. Utilizou-se os descritores nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed, ScienceDirect. Então, pessoal de saúde, profissionais de saúde, Covid-19, síndrome, long Covid, persistente pós-Covid, pós-Covid-19. Esses descritores eles foram combinados com os operadores booleanos AND OR para a identificação das produções referente ao período de janeiro de 2020 a janeiro de 2022. Adotamos, enquanto critério de inclusão, os estudos que abordavam as intervenções para o acompanhamento psicológico aos profissionais de saúde no pós-Covid-19, isso publicados em inglês e espanhol. Não houve restrição quanto à abordagem metodológica, estão sendo incluídos aí tanto artigos qualitativos quanto quantitativos, foram excluídos estudos que não apresentaram registro de intervenções focadas em profissionais de saúde no long COVID. Inicialmente, procedeu-se à leitura dos títulos e dos resumos dos 51 estudos selecionados, sendo excluídos 38 estudos por não apresentar intervenção com profissionais de saúde, e posteriormente foi realizada a leitura na íntegra, culminando aí na exclusão de mais 8 estudos por não apresentar intervenções referentes ao long COVID, e a seleção dos 5 estudos que integram o corpus final dessa revisão. E aí eu trouxe aqui para vocês, foi realizada uma planilha no Excel, onde a gente colocou título, autor, revista, ano objetivo, o tipo de estudos, resultados e as intervenções. Quero destacar para vocês as intervenções. Então, no primeiro estudo, trouxe um curso de reabilitação de 7 semanas. Esse curso ele foi conduzido por uma equipe multiprofissional. Essa equipe ela era composta por psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e um médico, com abordagem sistêmica e biopsicossocial, para entender o COVID-19 e também a fadiga pós-viral, já no long COVID. Então, vários exercícios, eles são demonstrados e praticados a cada semana nesse curso, e os participantes, eles são incentivados a incorporá-los em suas rotinas diárias e usando técnicas reconhecidas de mudança de comportamento, como a técnica do automonitoramento, do planejamento de ações e resolução de problemas. E esses exercícios, eles incluíram também técnicas de relaxamento, respiração e atenção plena, com parte da promoção da ativação do sistema nervoso parasimpático. O segundo estudo, ele já traz, enquanto intervenção, orientações específicas de retorno ao trabalho, e aí teve também uma condução multiprofissional, que inclui a identificação e tratamento de problemas médicos gerais, e também o manejo de síndromes psiquiátricas, com medicamentos ou psicoterapia após avaliação, e a promoção de um estilo de vida saudável, como sono adequado, exercício físico, envolvimento social e nutrição, e aí pensando também na higiene do sono. O terceiro estudo, ele já traz intervenções em vários níveis econômicos organizacionais, tais como a implementação do cuidado em saúde mental desses profissionais no contexto hospitalar, planejando treinamentos sobre gerenciamento de estresse, redução da exposição à linha de frente, isso quando essencial, e modificação dos fatores organizacionais. Então, houve aí encurtamento dos turnos, mudança de horário de trabalho, para que não houvesse uma sobrecarga sobre esses profissionais, e esses sintomas pudessem aí ter pioras. Houve também o monitoramento dos resultados de saúde mental e o fornecimento de apoio psicológico imediato a essa categoria. O quarto estudo, ele traz enquanto intervenção um trabalho com grupos de apoio, e comunidades de prática, relações de papéis terapêuticos, identidade e prática profissional, sugestões da melhoria dos serviços,
a aplicação de estruturas de doenças existentes e a utilização de redes profissionais também, e o desenvolvimento de linhas mentais profissionais, enquanto um suporte psicológico a esses profissionais. E, enquanto resultado e discussão, trouxe que proporcionar continuidade e acompanhamento solidários permite que os indivíduos lidassem com a atenção do desconhecido. O último estudo, ele traz, enquanto intervenção, foi utilizado uma escala de ansiedade do Guedes para monitoramento, né, grupos participativos de ergonomia, agendamento de turnos de trabalho, e algo que foi muito importante, que esse estudo pontuou, a respeito aos tempos da recuperação desses profissionais, e também trabalharam a intervenção enquanto higiene do sono. Travou aqui, gente. Voltou. Observa-se, através dessa síntese, que os trabalhadores de saúde e assistência social, eles são o maior grupo ocupacional de pessoas com Covid longa. Questões psicológicas e de saúde mental, como ansiedade, depressão, TEPT e ideação suicida, foram discutidos anteriormente, como algumas das consequências a longo prazo do longo Covid ou pós-Covid-19, e é necessário e de extrema relevância garantir que o suporte de saúde mental adequado esteja disponível e acessível realmente a essa categoria. Houve um estudo do The Lancet, ele corrobora com os resultados encontrados, ao referir que muitos trabalhadores estão lidando com o Covid, reduzindo o número de horas de trabalho. Esse estudo analisou aí dados de 3.762 indivíduos que se queixaram de sintomas prolongados do Covid, tanto sintomas físicos quanto sintomas psicológicos. Esse estudo ele afirma que aqueles que retornaram à sua rotina de trabalho, eles relataram que teve sim recaídas desencadeadas pelo esforço mental, pelo estresse da jornada de trabalho em si, e muitas vezes precisando sim voltar de licença, se afastar das suas atividades laborais. As recomendações de modelos de cuidado considerados mais efetivos para o long Covid incluem a redução do isolamento e estresse profissional, monitoramento por meio de equipes multidisciplinares e cuidados integrados, o treinamento de profissionais também para a inclusão de protocolos para monitoramento dos sintomas é de extrema relevância, avaliação contínua com atendimento virtual, e o autogerenciamento também dos sintomas, o apoio psicológico, a reabilitação, incluindo intervenções precoces na fase aguda para prevenir complicações ao longo prazo. Os resultados eles corroboram com orientações presentes do estudo de Decker et al., que discute estratégias para lidar com as consequências mais amplas do long Covid, e algo importante que inclui aí também a atenção aos direitos trabalhistas. Esse suporte aí, ele é de extrema relevância, políticas de auxílio-doença e acesso a pacotes de benefícios e benefícios por incapacidade. E os resultados, eles podem suscitar reflexões acerca da necessidade de inclusão de intervenções para o monitoramento do long Covid, direcionados aí tanto à saúde física e à saúde mental dos profissionais de saúde que atuam ou ainda estão atuando na linha de frente hospitalar, e podem subsidiar estratégias contínuas de atenção psicológica, né, e em outras situações de emergência sanitária, o que é bem importante, isso a longo prazo. E estudos observacionais longitudinais de longo alcance, ensaios clínicos, eles serão críticos para que a gente consiga elucidar a durabilidade e a profundidade das consequências para a saúde desses profissionais. E as respostas políticas, elas precisam levar em conta a complexidade do long Covid. O que se sabe sobre o long Covid, sobre o quanto ele está evoluindo rapidamente. E, portanto, é crucial alocar recursos e estratégias para responder a essas necessidades, né? As necessidades dos profissionais de saúde que sofrem da síndrome pós-Covid-19, ou Covid longo, ou long Covid, e que impactarão, ou, na verdade, já estão impactando para a força de trabalho dos sistemas de saúde. Aqui estão as referências, e o nosso apoio, o Grupo de Pesquisa Obras, a UFBA. Desde já agradeço a participação.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade... Ih, peraí. Isso foi tudo aqui agora. Peraí. Acho que alguma coisa com esse computador. Voltou, né? Tudo certo, Cláudia. Tá, né? É que para mim deu uma travada. Acho que esse modo livrinho aqui no meu computador não fica bom. Porque eu tenho essas duas telas, aí fica meio maluco. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, representando aqui minhas colegas, né, Carla Lourenço, Sheila Maria, também Margarete, Fernando, e acho que eu estou esquecendo de ninguém, né? Sheila, e a Mônica Martins, né? Claro. Então, assim, o título do trabalho é a disponibilidade de leitos de terapia intensiva na rede hospitalar do Brasil, né? Para o enfrentamento da emergência sanitária. Então, meu nome é Cláudia Pereira e esse trabalho... Agora o negócio não entra, não entra. É o computador, gente, desculpa. Fica travando. Ele foi... esse trabalho, ele foi publicado anteriormente como evolução da disponibilidade de leitos de terapia intensiva na rede hospitalar para o enfrentamento da emergência, nesse livro publicado pela editora Fiocruz em 2022. Está aí, né, a referência, caso alguém tenha interesse em consultar, já está aí com a referência. Bom, então, assim, né, uma introdução rápida, né, sobre o que motivou esse trabalho foi toda a questão do que a pandemia exigiu do nosso sistema de uma forma rápida e imediata, uma resposta em todos os níveis do sistema, né, tanto na atenção primária, secundária e terciária, e principalmente na questão da oferta de leitos de UTI, como a gente já pôde acompanhar tão assim... tão de perto, né? A mídia noticiou isso tão intensamente, né? Como a gente viu, né, em 2022. E o que principalmente ficou marcado para a gente foi uma intensa desigualdade na distribuição desses recursos, na distribuição no país como um todo, né? Com reflexos substantivos no que foi o resultado da assistência. Então, assim, o que motivou esse trabalho foi entender o que aconteceu imediatamente antes da pandemia começar, né? Estou dando enter, não vai. Gente, me desculpa, mas é computador. As coisas acontecem. Daqui a pouco vai tudo de uma vez. Peraí. Foi. Então, assim, a questão da UTI foi realmente destaque. É claro que nos outros níveis de atenção, como, por exemplo, na atenção primária, para testes, diagnósticos, né, isso também teve seus efeitos, mas realmente para leitos de UTI foi algo assim, né, que a gente nunca tinha realmente experimentado antes, uma situação realmente disputas acirradas, na questão dos equipamentos, principalmente, né, que a gente também chegou a estudar em algumas notas técnicas, respiradores, e outros equipamentos, principalmente. Então, assim, né, a gente via encomendas sendo feitas, encomendas com atraso. Então, assim, foi uma situação realmente muito desesperadora que a gente teve naquele inicinho lá, primeiro semestre de 2022. Então, insumos, né, de maneira geral, como a questão das máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Então, assim, né, esse trabalho especificamente, a gente tentou enfocar a questão da capacidade instalada para a provisão desses cuidados mais complexos. E a partir daí, focar na evolução de como foram esses cuidados nos meses subsequentes, né, da pandemia. Então, como objetivos, nós tivemos mapear a capacidade instalada imediatamente antes, mês de fevereiro, né, utilizando dados do CNES, e
e dimensionar a expansão frente à evolução de indicadores epidemiológicos de da doença, né, e utilização de leitos, o que foi extremamente essencial para acompanhar a evolução da pandemia no Brasil. Bom, utilizamos, então, dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é de acesso público e restrito, entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2022. E para as estimativas populacionais, né, porque nós calculamos taxas, utilizamos os dados populacionais fornecidos pelo IBGE de 2019 e, como consideramos também a população a população beneficiária de planos de saúde, utilizamos os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar para identificar as diferenças entre o uso público e o privado. Bom, essa figura aí, nós analisamos os dados calculando taxas de leitos de UTI, né, disponíveis por 10 mil habitantes, olhando a população dos municípios, sem ser por regiões de saúde. Depois, numa segunda figura que eu vou mostrar, nós fizemos a apresentação por regiões de saúde, que também é um outro foco dos nossos trabalhos. Bom, nessa primeira aqui, leitos UTI é uma forma global de se visualizar as taxas. Na segunda, nós já temos só os leitos UTI SUS. E na terceira, leitos UTI da saúde suplementar. Então, assim, nessa primeira, a gente consegue ver uma maior capitularidade, somando tudo, né? Na segunda, só considerando o SUS, e na terceira, as taxas da saúde suplementar, que realmente deixam alguns vazios bastante importantes, principalmente na região Norte e Nordeste. Bom, deixa eu ver se tem mais algum outro ponto importante sobre essa figura aí. Tem tanta coisa para falar. Então, assim, a gente tinha nesse momento que apenas 421 municípios em 25 estados e no Distrito Federal apresentavam uma capacidade estrutural inicial para o atendimento de Covid grave nesse momento dessa análise. Considerando um critério que a gente estabeleceu, que era um critério de disponibilidade mínima simultânea de leitos de UTI, considerando também tomógrafos, respiradores e ventiladores, monitores de eletrocardiograma e desfibriladores e bombas de infusão. Importante também destacar a questão do estado do Amapá, que naquele momento não registrou nenhum município nessa lista de disponibilidade de leito com capacidade de atender pacientes graves, né, com Covid-19. E os estados de Amazonas e Sergipe e Roraima tiveram cada um apenas um município entre os identificados. Então, assim, de uma maneira geral, né, nessas análises dessa figura aí, da figura 1, desculpa, pulei aí, que é a figura 1, nós temos desigualdades regionais, né, que apontavam a necessidade de maiores ou menores ajustes de curvas de crescimento diante da pandemia. Lembrando que esses dados aí são referentes ao mês de fevereiro de 2020, um mês, né, antes da gente ter aquele início mesmo da pandemia no Brasil. Agora, se a gente já observa as regiões Sul e Sudeste, elas já mostravam, né, como os mapas evidenciam, maior disponibilidade de recursos complexos, né, que é o que a gente está observando aí com essas análises. Com taxas globais de 1 a 5 leitos de UTI por 10 mil habitantes. E, por fim, pulei de novo. Bom, e nessas regiões, como eu disse, né, nas regiões sul e sudeste, a gente tem a questão da exuberância, né, se a gente pode dizer assim, comparativamente às regiões norte e nordeste, da saúde suplementar.
Bom, a figura 2, a gente já considera, então, as regiões de saúde, né? Então, temos também, novamente, as taxas globais de leitos de UTI na primeira figura, total, na segunda, SUS, e na terceira, somente da saúde suplementar. E, dessa maneira, a ausência, né? O que a gente observa aí, né? Eu estou observando minhas anotações, porque tem muito detalhezinho aí do que esse mapa aí nos conta, né? Desses mapas. Então, assim, o que a gente pode destacar é uma ausência de leitos de UTI em mais de 1/4 das regiões de saúde, o que remetia na prática, né? Impossibilidade de acesso por parte da população a cuidados mais complexos, né? Naquele momento inicial. Havia grandes vazios na oferta de leitos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e alguns pequenos vazios nas regiões Sul e Sudeste, apenas pequenos vazios. E se a gente contrapuser, né, os mapas dessa figura 2 aí, o que a gente tem é a importância da capilaridade do SUS, isso fica evidente para a gente desde o início da pandemia, e uma concentração, né, que eu já tinha falado antes, da saúde suplementar, né, naquelas regiões Sul e Sudeste, né, nessas regiões. Então, isso é importante de ser bem destacado. E 239 regiões de saúde identificadas com capacidade instalada inicial agregavam 3.205 municípios, ou seja, quase 58% do total do país. E nessas regiões, o que a gente tinha? A presença de 371 dos 421 municípios identificados com capacidade instalada inicial, o que sugere que eles se constituíram na sustentação do serviço nas regiões correspondentes. Então, assim, alguns municípios realmente fizeram essa sustentação. Outros 50 municípios teriam capacidade para atender as suas populações, porém, não disporiam de recursos suficientes para sustentar as regiões de saúde nas quais eles estavam inseridos. Então, tem essa questão aí, deles poderem sustentar o município, mas não a região de saúde. E, por fim, 239 regiões de saúde e os 50 municípios adicionais agregavam, respectivamente, 76,4% e 2,5% da população brasileira, sugerindo que 79% da população do país teria, no início da pandemia, condições estruturais mínimas de obter atendimento para casos graves de Covid. Então, 79% da população. Bom, seguindo. Bom, aí só assim, alguns destaques aí rapidinho, né, para falar do tempo. Oi? Você já está finalizando? Estou sim. Só para destacar aí que, né, assim, alguns municípios tinham nenhuma disponibilidade, alguns somente 60 tinham dependência somente da saúde suplementar, vou pular isso. E, bom, que mais? Esse mapa aí, só rapidinho, só para a gente ver assim, a existência de vazios assistenciais e a oferta do SUS, de fato, se mostra mais capilarizada no país. E, por fim, leitos de UTI, né? Assim, a evolução ao longo dos meses, se a gente for considerar até abril de 21, considerando que houve no CNES, né, uma divisão entre UTI adulto Covid, a partir de um determinado momento, e aí a gente considerando UTI adulto total. Então, uma estabilidade nesse UTI adulto, né, claro, e aí, enfim, né, teve esse crescimento aí nesse adulto total, nesse período considerado também. Bom, então, finalizando, né, a questão da pandemia exigindo respostas rápidas, houve essa necessidade de adaptação, novos desafios e a questão da desigualdade que fica evidenciada e que exigiu e continua exigindo
novas formas de pensar para o nosso sistema de saúde. Bem, é isso. Algumas referências utilizadas e meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida mais específica. E eu já vou de antemão avisando que eu vou ter que sair às 14 horas em ponto, que eu tenho um evento com meus alunos da nossa área de concentração da ISP, então vou ter que sair às 14 em ponto. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né, nesse ambiente de um debate tão rico, de tanto compartilhamento de experiências. Meu nome é Gabriela, eu sou aluna de doutorado pelo Instituto de Economia da Unicamp, e eu também falo em nome da Juliana Cajueiro, que é docente da Facamp e também pesquisadora da Unicamp. E o nosso trabalho se intitula, né, Pandemia de Covid-19 e Soberania Tecnológica Nacional, um estudo sobre a atuação da Fundação Oswaldo Cruz para o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde. E a gente fica muito feliz que tenham várias pessoas da Fiocruz, que eu acho que a gente pode enriquecer o debate, né? Bom, o nosso marco teórico conceitual, né, a ideia, como já diz o título, do complexo econômico-industrial da saúde, ou SEIS, que foi, enfim, conduzido, né, pelo professor Gadelha desde o início dos anos 2000, e agora, mais recentemente, acrescenta-se esse título a questão do 4.0, que, na verdade, é a ideia de que as tecnologias que compõem, né, a chamada Revolução 4.0 ou a Indústria 4.0, elas estão muito vinculadas à ideia do complexo da saúde, e elas se articulam em todos os subsistemas de maneiras diferentes, como a gente pode ver pelo desenho. E a ideia também central do complexo, não sei se eu estou chovendo no molhado, mas só para garantir, né, que todos entendam, é que a saúde, na verdade, ela não teria que ser analisada, né, se a gente for pensar numa perspectiva sistêmica, apenas do super relevante segmento de serviços, né, subsistema de serviços, como usualmente ela é. E sim que a gente deveria trazer também os encadeamentos produtivos associados à oferta desses serviços, né? Então, a saúde, ela não acontece de forma isolada, ela tem toda uma cadeia produtiva associada a ela, antes dos serviços chegarem aos usuários, aos pacientes. Então, a gente traz dentro da indústria, né, tanto o subsistema de base química e biotecnológica, quanto de base mecânica, eletrônica e de materiais, que englobam vários setores, e também esses subsistemas, né, eles são permeados também para um subsistema de informação e conectividade, principalmente com o avanço das tecnologias 4.0, e, claro, existe o papel do Estado, tanto na promoção quanto na regulação, desse ambiente de interesses muito contraditórios, como a gente conhece, que é a questão da saúde, né, principalmente a saúde pública. E o nosso foco nesse trabalho vai ser o subsistema de base química e biotecnológica, e a gente vai focar no aspecto produtivo do complexo. Bom, dando prosseguimento, né, a gente vai analisar dois instrumentos que fazem muito parte dessa contextualização do complexo, né, que são tanto as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, quanto as encomendas tecnológicas, que agora, mais recentemente, ficaram famosas por causa da vacina, né? Então, as PDPs, basicamente, né, de uma maneira muito geral, elas, anualmente, supostamente, mas enfim, o Ministério da Saúde, ele lança uma lista de produtos estratégicos ao SUS, que tem os seus critérios para escolha, né, mas principalmente associados a tecnologias caras ao sistema. E os laboratórios oficiais, eles podem, a partir dessa lista, buscar parceiros privados que estejam dispostos a transferir tecnologia para esses laboratórios oficiais, e durante esse período de transferência tecnológica, que pode durar até 10 anos, a depender da complexidade posta, o Ministério da Saúde garantiria a compra desses produtos. É claro que com muitos critérios, como, por exemplo, com a queda do preço, enfim, que a transferência tecnológica de fato ocorra, né, existe todo um sistema para controlar se isso de fato acontece, mas esse é o esquema básico, então seria esse uso das compras públicas de uma forma estratégica. E as encomendas tecnológicas, elas também se referem a compras públicas por parte do Ministério da Saúde, mas a grande diferença é que elas se voltam a produtos que ainda estão em desenvolvimento,
né? Então, não são produtos já disponíveis no mercado, então que, portanto, tem estudos, ainda tem fases que não garantem que aquele produto vai estar apto ao consumo do grande público. Então, essa é a grande diferença entre esses dois instrumentos. E a gente também traz, né, que no contexto da pandemia, que motivou a nossa pesquisa, a gente percebe muitas contradições vivenciadas no contexto brasileiro, trazendo exclusivamente a parte produtiva, mas, enfim, são muito mais, né? Tanto do ponto de vista que o Brasil sempre foi dependente de importações, mas que na pandemia isso ficou muito evidente, e isso trouxe muitos prejuízos ao país, né? Então, tanto a produtos, enfim, de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, que a gente teve dificuldade de acessar, os ventiladores, né, enfim, muitos medicamentos, mas também a questão do IFA das vacinas, que ficou bastante marcado, principalmente na questão da mídia e tudo mais, e atrasou, né, a nossa possibilidade de vacinação. E também isso em um meio de um contexto global de estratégias muito nacionalistas e nada solidárias, principalmente por parte dos países desenvolvidos, tanto em relação a práticas desleais de comércio internacional, como bloqueio a exportações, impedimento de importações de países em desenvolvimento, etc. e tal, quanto também da compra de vacinas de uma maneira muito desigual, em que alguns países ficaram com mais doses, no momento de escassez, né, alguns países ficaram com mais doses do que eles precisavam, enquanto a gente vê ainda uma grande parte da população mundial sem acesso a essas tecnologias. Então, houve uma dificuldade de uma articulação multilateral, né, para um controle de um problema que de fato era global e precisaria desse tipo de articulação. Ao mesmo tempo, a gente abre um espaço midiático e político muito grande, né, para evidencia, na verdade, né, a importância do SUS e a necessidade do seu aprimoramento e fortalecimento, e também do complexo da saúde de maneira geral. E a Fiocruz e o Instituto Butantan, principalmente, enfim, por muitas outras ações, mas principalmente por terem produzido a questão da vacina, elas ficaram muito evidentes e, enfim, qualquer tentativa de sucateamento agora talvez seja mais questionada do que era anteriormente, né? Bom, o objetivo da pesquisa, então, foi identificar e analisar quais foram as estratégias utilizadas pela Fiocruz no enfrentamento da Covid-19, tanto diante, né, do âmbito produtivo, da questão da produção e definição de um conjunto de medicamentos para o tratamento da doença, mas principalmente para a questão da criação da vacina, né, da produção da vacina. E dando destaque à atuação de Farmanguinhos e Biomanguinhos, principalmente pela análise, né, dos instrumentos das PDPs e das encomendas tecnológicas. E como metodologia, a gente fez uma revisão bibliográfica em vários sites, a gente também analisou os documentos produzidos pela Conitec no período da pandemia, os relatórios de atividade e gestão da Fiocruz e o site da Fiocruz e das suas unidades. E como um primeiro resultado de pesquisa, é interessante a gente evidenciar que a Fiocruz, por meio das suas diversas unidades, né, ela conseguiu atuar em todos os subsistemas do complexo da saúde. Então, claro, na questão da indústria de base química e biotecnológica, que talvez seja o mais evidente para o grande público, mas também deu suporte de base mecânica e eletrônica de materiais, muitos suportes em relação a serviços de saúde, né? A questão também da parte de conectividade, de disponibilização de informação, e também de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também, como alguns resultados da pesquisa, a gente observa, né, que tanto Farmanguinhos quanto Biomanguinhos têm uma grande quantidade de PDPs firmadas, e a gente conseguiu analisar na literatura, né, não somos farmacêuticos, somos economistas, então a gente não quer trazer resultados conclusivos para isso, mas a gente localizou alguns medicamentos que foram utilizados em estudo de reposicionamento, que não necessariamente foi adiante, mas que se tivessem ido, seria muito estratégico que a gente tivesse essas tecnologias sendo transferidas para a Fiocruz. Então, o atazanavir, a beta-interferona e o tocilizumab. E dando destaque que o atazanavir e a beta-interferona, na verdade, já estão em fase 3, então se iniciou essa fase de transição, e o tocilizumab ainda está em fase 1, e não é o caso, né? Ainda não começou a transferência de tecnologia. E a gente destaca também que essas parcerias, elas envolveram várias empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, o que de alguma forma mostra a importância desse intercâmbio de conhecimento entre essas instituições. Em relação à ETEC, né,
da vacina contra a Covid, a gente destaca, de novo, né, que a ETEC ela é voltada a um tipo de contrato que envolve um grande risco tecnológico, porque a gente está falando de uma tecnologia que tem um grande potencial, no caso da vacina da AstraZeneca com a Oxford, mas que ainda não tinha sido aprovado, não tinha sido finalizados os testes, né? Então, comprar essas doses, na verdade, foi um movimento de grande risco, mas num movimento extremamente essencial, num momento de escassez, como a gente estava vivenciando naquele momento. E mais do que garantir acesso a essas doses, a gente também conseguiria garantir a transferência de tecnologia, o que foi extremamente estratégico nesse momento. Enfim, de disputa, né, por qual tecnologia seria, enfim, adquirida e utilizada para tentar resolver esse grande problema da pandemia. E Biomanguinhos pôde cumprir esse papel, né, porque tinha uma grande infraestrutura já pronta, então, claro que foram feitos novos investimentos, mas já existia uma infraestrutura de muitos anos consolidada para isso, também competências tanto produtivas quanto tecnológicas acumuladas por muitos anos, o que permitiu um processo de transferência tecnológica muito rápido, o que é extremamente relevante no contexto de pandemia. E a primeira fase, como todos acho que sabem, né, o Biomanguinhos ficou com o papel da formulação, envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade, mas numa segunda fase ele também recebeu a tecnologia do IFA e hoje em dia as vacinas elas são produzidas em Biomanguinhos de uma maneira nacional. A Fiocruz também não apenas teve projetos de transferência de tecnologia, também existiam projetos de vacina da própria, né, com tecnologia própria, né, com plataformas tecnológicas diferentes, mas que eles ainda não conseguiram atingir, enfim, resultados mais promissores já nas fases de estudos clínicos, então o que vai demorar um pouco mais de tempo para isso se consolidar. E como considerações finais, a gente pode perceber, né, no nosso estudo, ainda um tanto preliminar, mas a gente percebe que a Fiocruz ela conseguiu atuar no CEIS 4.0 de uma forma integral, ela conseguiu abarcar todos os subsistemas nas suas ações, né, então, de fato, ela teve uma atuação sistêmica, e também foi um dos atores estratégicos no enfrentamento da Covid-19, principalmente num contexto caótico, enfim, do político brasileiro, né, ela se tornou uma referência muito importante em termos nacionais, mas também em termos internacionais, porque ela fez muitos programas e projetos, parcerias com instituições de grande peso e grande renome internacional. E quando a gente olha para essas estratégias de transferência de tecnologia, a gente percebe, né, que isso, de um ponto positivo, ela esteve na base da instituição desde os seus primórdios, lá em 1900, né, e que se renovou por meio de diferentes programas e políticas ao longo da história, mas isso nos leva a entender, né, que se hoje ela foi capaz de receber essa tecnologia de fronteira ainda em processo de desenvolvimento, como era o caso da vacina contra a Covid-19, isso só foi possível num contexto de pandemia e de urgência pelos anos de capacitação produtiva e tecnológica que ela acumulou ao longo de todas essas políticas, esses projetos, né, são 120 anos de história. E as PDPs, por serem um programa mais recente, de maior relevância nesse sentido da transferência de tecnologia, elas também foram muito importantes para garantir que haveria essa possibilidade, né, de dar continuidade a esse processo dessas transferências. E mais recentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pontua, né, que quando pensando em soberania nacional e pensando em alguns limites dessas estratégias, né, a gente percebe que o mundo tem vivido mudanças tecnológicas muito expressivas e a indústria farmacêutica não está fora disso, muito pelo contrário, inclusive encabeça muitas dessas mudanças. E a gente também percebe uma mudança na geopolítica mundial de uma forma muito acentuada. Então a gente se pergunta, será que essas estratégias elas vão ser sustentáveis ao longo do tempo, né? Será que existe tanto da questão da prioridade da agenda política interna, que eu acho que é um ponto que está sempre no radar, né, se isso vai continuar sendo uma prioridade interna, mas também do ponto de vista interno, que a gente vê um momento difícil na geopolítica mundial para esse tipo de ação um pouco mais solidária, e também se as empresas, por exemplo, farmacêuticas perceberem na questão das vacinas o grande motor de concorrência delas, eu não sei se isso seria viável da gente continuar entendendo que eles vão transferir essas tecnologias se isso for a maior fonte de lucro deles e se tiverem outras pandemias ou se essas demorassem a resolver. Então, a pandemia ela mostra tanto a parte das fortalezas quanto os limites dessa estratégia, né?
E, na nossa visão, na verdade, a combinação dessas estratégias de transferência de tecnologia, ela deveria estar sempre articulada de uma forma muito profunda com atividades de pesquisa e desenvolvimento e prospecção tecnológica devidamente apoiadas, né, com foco nas necessidades do SUS, claro, mas que isso seria muito importante que fosse uma base de estratégia de desenvolvimento e de soberania, né, de reforço da soberania nacional, e fosse uma política de Estado e não uma política de governo, como a gente acaba vendo, né, que passa o governo, tudo troca, e é difícil que se mantenham esse tipo de iniciativa com o mesmo vigor. E, finalizando, a gente traz uma frase do professor Gadelha e colaboradores, né, de 2020, que falava sobre a questão das vacinas, né, estava inserido no livro de vacinas, que diz: todavia, a pandemia da Covid-19 reafirma o risco de se reproduzir um padrão tecnológico dependente por processos que se esgotem na transferência de tecnologia, ainda que encomendada sob risco e incerteza, em uma estratégia para atingir um alvo que se move rapidamente, reproduzindo a dependência e o risco sempre presente ao acesso universal. A estratégia bem-sucedida do passado não mais se sustentará no século XXI, no qual a quarta revolução tecnológica acelera o tempo e aumenta a distância em uma globalização assimétrica e desigual. Bom, pessoal, é isso. A gente agradece muito a oportunidade, segue nossos contatos e a gente está à disposição para dúvidas e sugestões. Muito obrigada.